ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. Falar sobre ESG e sustentabilidade também é falar sobre carnaval, ocupação consciente dos espaços, visibilidade social e também empoderamento, principalmente das pessoas em situação de maior vulnerabilidade. A série Impacto traz para os nossos ouvintes e convidados do Espírito Santo e também do Brasil para tratar desses temas de forma prática e com os resultados desses efeitos. Nessa série, eu, Eduardo Couto, estou ao lado aqui da Alicia Mesquita do Impact Hub. Seja muito bem-vinda. Oi, bom dia. E a gente, junto dos nossos convidados, a gente aborda temas relacionados aos processos de transformação positiva e também a gente quer gerar um impacto real em todos os níveis da sociedade. Nesse episódio, que vai ao ar em meio ao carnaval, a gente está recebendo a Bruna Medeiros, que é musicista e sambista capixaba, coordenadora do movimento Mulheres Sambistas do Espírito Santo, integrante de bateria de escola de samba, bloco de carnaval, entre outras atividades. Seja muito bem-vinda. E também a gente está aqui com a Aline Manso, presidente do Instituto Fênix e também do Instituto Humaniza Brasil, instituições feitas por e para mulheres. Seja bem-vinda. Olá, bom dia! Como a gente abordou aqui no início da nossa apresentação, hoje a nossa conversa vai ser sobre samba e também os movimentos de ocupação consciente e também o que o carnaval gera para as cidades brasileiras. Bruna, a gente aqui no Espírito Santo, a gente tem algumas questões do nosso carnaval. A gente tem a questão da preservação ambiental, que a gente tem uma baía aqui do lado, que faz parte do nosso centro histórico. O nosso carnaval é no centro histórico da cidade, então a gente precisa gerar um carnaval com essa consciência de preservação. O que isso faz o nosso carnaval ser diferente dos outros que não tem tanta essa preservação, porque não estão em meio a um centro cultural, uma baía que precisa ser preservada? Então, a partir do momento que o carnaval passou a ser na beira-mar, que não era, né? Era mais nas ruas do centro, ali, bem dentro do núcleo nervoso do centro, que eu chamo ali. Essa preocupação e tanto positiva quanto negativa, né? A positiva é o visual, né? Eu que fiz um carnaval lá na beira-mar, eu achei maravilhoso, né? Aquela vista, aquele tamanho de avenida, sem atrapalhar o fluxo dentro do centro, né? Porém, tem esse problema da sujeira ali na Bahia, assim, né? Que realmente, assim, né? Não é todo mundo, né? Todos os blocos que tiveram essa consciência de manter essa área limpa, né? O que eu participei, no caso, teve, né? Teve todo um trabalho de limpeza, de falas, né? Afirmativas para não gerar esse lixo, ou quem gerasse que estivesse dentro do nosso bloco, tivesse essa sujeira toda, né? Mas eu acho que é uma coisa a ser trabalhada se o carnaval continuar sendo ali, né? É uma das barreiras que a gestão coloca de continuar fazendo carnaval ali. Essa sujeira, né? Que gera na avenida. Mas essa responsabilidade, ela não pode ser só dos blocos, né? A gente tem aí, quando a gente fala de um carnaval aberto ao público, para acesso a todas as pessoas, a gente tem também o poder público que tem que dar apoio, porque o carnaval, ele é um movimento de cultura, mas ele é um movimento que gera muito dinheiro. E aí, como que você trouxe esse olhar da falta de apoio dos blocos, com o olhar, né, de alguns blocos, desse olhar de fazer falas. Mas e a parte do poder público, do apoio para os blocos com esse olhar de limpeza, de sanitário, de água, para que esse carnaval possa acontecer ali na beira-mar, né, num lugar que é tão bonito e amplo e que gera esse impacto que você falou, na verdade, que não gera o impacto do movimento de atrapalhar o dia a dia dali do centro da cidade. Esse é um tema bem delicado, assim, porque a gente se encontra num processo bem, digamos, chato, né? Da construção do carnaval ainda no centro de Vitória hoje, né? Nesse ano, na próxima semana. Né? E uma das barreiras é essa. O poder público, né? Ele não tá nem aí. Né? Ele simplesmente joga todas as responsabilidades deles para os blocos. Né? Mas aí os blocos não têm esse poder financeiro, por exemplo, de se autossustentar, tanto na sua estrutura mesmo de bloco e uma outra estrutura de manter a cidade
né, limpa, nos conformes, assim, né? A gestão simplesmente joga todos esses BOs para cima dos blocos, né? A gente pode falar, então, que um dos principais desafios para os blocos de carnaval existirem é esse apoio de poder público ou de instituições privadas para que os blocos de carnaval eles existam. Não só naquele... né, fevereiro, janeiro, mas também ao longo do ano. Então, os blocos, eles nem existem, eles têm que resistir, né? É toda hora uma pancada, ele tem que estar resistindo ali até, né? Mas é isso, ele tem que se autossustentar e no final ainda ter um diálogo, assim, para poder... um diálogo com a sociedade para poder literalmente colocar o bloco na rua. E como é que é essa estrutura do bloco? A gente vê a estrutura do bloco como folião é o carro de som, a bateria na frente ou atrás, uma corda para separar, né, essa parte estrutural do bloco da galera para evitar maiores problemas, mas a gente esquece que tem um trabalho de um ano inteiro para aquilo estar ali. Sim, Bom, tendo como exemplo o bloco que eu participei, posso falar o nome? Pode. O Batuque Delas, né? É um dos maiores blocos, assim, do carnaval de rua capixaba. A gente começava a trabalhar, tipo, em agosto, escolha de repertório, ensaios fechados, né? Ensaios fechados geram custos, né? Custo de estúdio, custo de passagem, Uber, manutenção de instrumentos, compra de instrumentos, né? Das meninas, fechar shows particulares para poder já ir fazendo caixa para poder bancar essas despesas do carnaval lá na frente, entendeu? E tem tudo isso, né? E aí o trio não é cedido pela prefeitura. Esse lance de corda, segurança, apoiadores, nada disso é cedido. A prefeitura simplesmente ela só dá a rua, né? E você, ó... Que já tá lá, que não precisaria da prefeitura pra isso. Entendeu? E hoje tá até aí, tá fazendo isso, tá tirando a rua também, entendeu? Então tem todo esse processo dos blocos, assim, que ele tem que se autossustentar, se virar, gerar sua própria renda com várias coisas, aí começa a fazer festa particular, festas internas, né? Vender abadá, vender produtos, né? Copo, camisa, sei lá o que, essas coisas, né? Para poder ter uma renda, para poder bancar o seu próprio carnaval. Né, e entregar isso para a cidade. É importante você falar isso, porque olhando aqui, né, do nosso lado, do meu lado de foliã, eu só penso em entrar lá na internet, saber que dia que o bloco vai sair, que horas que ele vai sair, para colocar minha roupa colorida, meu, né, fantasia ou não, para ir curtir um carnaval. E a gente não pensa na estrutura que o bloco tem para se manter, não só do bloco em si, mas inclusive a gente reclama do som, reclama da falta de banheiro, porque é isso, né? Vamos pensar, o folião ele também tem esse olhar do reclamar, mas ele não tem o olhar do apoio ao longo de todo o processo. O que os blocos de carnaval passam durante o ano, durante o período de preparação, e que eu, folião, para que eu possa curtir o carnaval da melhor maneira possível e aproveitar. É muito fácil a gente chegar aqui e só criticar ou o bloco ou o poder público, mas eu também não faço nem pressão ao poder público para que ele tenha uma estrutura de banheiro, uma estrutura de caminhão-pipa de limpeza. A população, de uma forma geral, ela também não se preocupa com isso. E eu acho que é importante a gente trazer esse olhar também, porque a gente quer curtir o carnaval. E não ter aquela visão também, às vezes, do morador do bairro, que suja muito, a prefeitura demora a limpar, então acaba com o bloco. Exatamente. Não, né? 880, né? Assim, Não, vamos cobrar a prefeitura que ela limpe, porque é um movimento de cultura, é um movimento de arte, é um movimento de uma ocupação boa para o lugar onde está tendo o carnaval. Então, eu acho que a gente, enquanto população, a gente também precisa ter esse olhar crítico e cobrar e apoiar, porque todo mundo quer curtir o carnaval. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio Cezam, Governo do Estado do Espírito Santo. De forma inédita no país, o governo capixaba, por meio da Cezam, realizou o primeiro leilão para a construção, operação e manutenção de estação de tratamento de água de reuso para a siderúrgica ArcelorMittal.
O consórcio GS Inima Tubo News foi a vencedora e, em um contrato superior a 2 bilhões e 200 mil reais, investirá na construção de uma estação de produção de água de reuso com capacidade de transformar 300 litros por segundo de esgoto sanitário em água de reuso para fim industrial. O efluente tratado será bombeado de Camburi, em Vitória, até o polo industrial no município de Serra. O prazo de contrato é de 30 anos e, no acordo, a ArcelorMittal se compromete a adquirir o volume de 300 litros por segundo. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. E Aline, você que trabalha quanto no Instituto Fênix, quanto no Baninza Brasil, né? Você traz toda uma estrutura de planejamento, preparação, traz projetos, como é o caso do Mulheres Sambistas. Como é que você enxerga essa questão de preparar as coisas para que efetivamente as coisas consigam ir para a rua? Porque, no final das contas, tem uma questão de bolso que é o que vai empoderar as mulheres, que é o que vai empoderar os blocos, que é o que vai empoderar o carnaval, e sem dinheiro nada se faz. E dentro do seu trabalho, um pouco tem essa parte de captação financeira ali para que as coisas aconteçam. Na verdade, você tocou num ponto nevrálgico, assim, sobre tudo, né, que a gente faz no Instituto e no Manisa, que é a captação de recursos, né, de todas as formas possíveis, né, seja ele um recurso de locomoção ou um recurso pecuniário, né, para poder viabilizar as coisas ou de instrumentalizar algum projeto. E eu sempre bato nessa tecla com todos os coletivos e todos os projetos que a gente tem representando lá, né, nas nossas instituições. Esses movimentos que são os coletivos, eles insurgem, né, de um desejo de fazer uma entrega, né? Então é sempre assim que acontece, só que normalmente esses coletivos, eles não vêm com uma bagagem de gestão, né, de administração, né, de viabilizar esse sonho, esse desejo, né? Então isso tem um limite, existe um limite, né? Então a falta de recurso é um limitador para a gente ampliar, né, dar amplitude à entrega, né, amplitude, visibilidade, né, a gente conseguir levar o nosso projeto, esse desejo de fazer alguma coisa para a sociedade, né, e alcançar, né, os nossos objetivos. Então eu bato muito nessa tecla, eu acho que todo coletivo, e agora falando especificamente das mulheres sambistas, né, para a gente fazer esse recorte, a primeira coisa que a gente conversou, né, logo quando a gente começou a tratar, né, esse coletivo, a tratar da organização desse coletivo, é justamente isso. É a gente pensar assim, o que a gente vai fazer na entre-safra de carnaval e das rodas de samba, que a gente tem alguns compromissos firmados, né, com Mulheres na Roda de Samba, que é o movimento lá do Rio de Janeiro, que a gente representa aqui no Espírito Santo. O que a gente vai fazer enquanto não há carnaval e enquanto não há esse compromisso anual que a gente tem de fazer essa roda? A gente tem que pensar em alguma coisa para viabilizar outros projetos que envolvam outras pessoas e mais. A gente precisa tratar da continuidade do projeto. A nossa vida, obviamente, é finita, né? E o nosso tempo produtivo também é um fim dentro do fim. Agora, você vai lá no Rio de Janeiro, igual eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, a gente visitou lá a comunidade de Vigário Geral com a participação, participamos também do ensaio técnico lá na avenida e tal. Você percebe a preocupação que as escolas têm, projetos voltados para as crianças da comunidade. Tanto em relação a ensinar os instrumentos, quanto as passistas e os passistas, né? Então, todos os segmentos da escola têm uma incubadora
infantil dentro de alguns vários projetos para a gente dar conta dessa continuidade. Então, a gente não está falando só de captação para poder manter um projeto ativo aqui agora, para contratar um som, para a gente realizar alguma coisa publicamente e ampliar a visibilidade. A gente também está falando de continuismo para o projeto. Então, tanto que no Rio de Janeiro se sai na apoteose, né, no Sambódromo, na grande avenida, as escolas mirins. Elas têm o dia das escolas de mirins. Antigamente era sexta tarde ou quinta à noite, né? Final da tarde, início da noite. Agora movimentaram um pouco mais pra frente no carnaval. E tem escolas lá dos grupos C e D, que no Rio de Janeiro tem escola bem lá que nem sai no Sambódromo. Todo, né? o alfabeto todo, lá tem todo. E é muito importante isso, porque a gente tem um olhar muito imediato, né? Tudo parece que é imediatista, então a gente olha muito para as pessoas adultas. E a gente esquece dessa formação que você falou das crianças. E não só com o olhar do você ser o puxador do samba, mas você tocar o samba, de você desfilar, de você ser uma passista, né? um sambista, mas também de escrever as letras. Então, acho que tem que ter um olhar para toda essa formação. eu acho que falta tudo, né? Aqui no Espírito Santo, assim, a gente tem muito o que fazer. E isso me deixa feliz, assim, de uma certa forma, porque, assim, temos muito por fazer e temos muitas pessoas boas aqui, né? Então, a gente estava falando sobre poder público e eu acho que essa é uma questão também muito importante de pontuar, assim, porque existe a iniciativa individual, né? Existe a resistência dos coletivos, mas o poder público, ele precisa dar um abraço nas coisas, né? Para poder a gente parar de sobreviver apenas, né? Porque eu percebo muito isso, eu venho falando isso há anos, assim, que para mim existe um ponto que ele inviabiliza muita coisa aqui no Espírito Santo, que eu sinto a cultura e o turismo muito desconectados. Porque o turismo no Espírito, nós não temos uma cultura de turismo no Espírito Santo. E quando a gente tem uma cultura e um turismo em disjunção, a gente passa a observar a cultura como quem observa um animal na jaula. A cultura e o turismo juntos viram uma potência econômica. E nós vivemos num sistema capitalista. Quando a gente começa a observar uma coisa sob viés econômico, as portas começam a se abrir. Porque a gente começa a falar de geração de receita e oportunidade para todo mundo. Todo mundo quer ter uma vida melhor, né? O município quer arrecadar mais, o estado quer arrecadar mais. Então, eu acho que esse abraço é muito importante e observar a cultura, conectar a cultura com o turismo é muito importante. Haja visto o que Belo Horizonte fez agora com o Carnaval de Rua. Olha que case maravilhoso de sucesso, olha a importância que o carnaval, pegou fogo esse carnaval, eles organizaram o carnaval, entendeu? Existe uma forma de se fazer esse carnaval de rua, assim, só fazendo esse recorte, né? Puxando esse primeiro assunto que a gente tocou aqui, de uma forma, assim, qualificada, credenciar o pessoal, entendeu? Dar segurança para os nossos monumentos que estão no centro de Vitória, que eu acho que isso é bacana. Eu já tive a oportunidade de curtir um carnaval de rua no centro do Rio. Monumentos todos com tapumes, são os bares todos com aquele separador de metal para poder não misturar folião, não dar prejuízo para os bares, mas ao mesmo tempo dar essa oportunidade de um boom de geração de receita para esses estabelecimentos, né? São os vendedores de rua cadastrados, inclusive representando algumas marcas que patrocinam o carnaval com preço tabelado também, pra gente ter um comércio justo no carnaval. Eu vou pegar esse gancho seu, porque eu ia falar exatamente sobre isso. Não é só o poder público, a iniciativa privada também precisa ter esse olhar pro nosso carnaval de rua. Precisa estar junto. Cultura é educação, é formação e é desenvolvimento pessoal, né, profissional. Então, a gente também precisa desse apoio da iniciativa privada, dos bares, dos restaurantes, das empresas, das marcas de bebida, para fazer esse movimento de rua acontecer.
E tem uma coisa da marca, Bruna, aqui, que é assim, a gente vem do Rio de Janeiro, onde tem blocos que põem 2 milhões de pessoas na rua, com tapão em monumento, isso aqui que é no centro histórico do Rio de Janeiro, né? Tem bloco que leva 2 milhões de pessoas. Aqui, leva um bloco no centro histórico que leva 2 mil pessoas e não pode porque dá muito problema, sabe? Como assim? E aí, eu entro numa outra questão com você, Bruna, para além disso, da questão do patrocínio, que é a questão das mulheres. O samba, ele foi gestado por mulheres. É uma realidade, desde as baianas que reuniam a galera no domingo, gente que sentava ali e dali se produzia uma música que veio a ser o samba. Como é que as mulheres hoje resistem a continuar sendo protagonistas nesse espaço que em algum momento acabou sendo dominado pelos homens? Ele acabou acontecendo, né? Tipo assim, aqui no estado ele não... Tipo assim, eu trabalho com música desde 2004, vamos dizer assim. Grupo feminino de pagode, assim. 2004 tá longe pra caramba, né? Tem 20 anos. Mas eu sempre, meio que involuntariamente, sempre me envolvi com coisa de mulher. Né? Talvez porque eu toco um instrumento meio difícil, que é o cavaco. Ter uma habilidade um pouco aguçada com percussão, sei lá o quê. Assim, né? Encaixada em certas coisas, né? E fui ficando. Fiz então um grupo de pagode, participei de um grupo que gravou CD, que foi... E fui trabalhando assim. Eu comecei a entender o porquê de eu estar sempre envolvida com grupos, coletivos, ser convidada para participar de certas coisas de mulheres. Tempos atrás, assim, faz muito pouco tempo que eu falei, cara, por que só eu? Entendeu? Tipo tem assim, outras, né? Aí eu olho pro lado, olho pro outro, não vejo ninguém também. Pouquíssimas. Então, aqui é bem carente dessas coisas, né? Mas esse movimento das mulheres, ele veio através desse movimento do Rio. Porque o Rio é o centro de tudo, né? É o gestor do samba ali. Tanto, eu acho que tanto para homem quanto para mulher, porque ali que ferve. Ferve, tem muita qualidade, né? E lá no Rio acontece esse encontro nacional e internacional de mulheres na roda de samba, que foi idealizado por uma cantora de lá também, né? E sei lá por que Deus soprou no ouvido dela, vai lá, coloca isso pro Brasil todo. Aí ela fez essa movimentação, né? Que chegou aqui em Vitória em 2018. A gente sendo uma das ramificações desse negócio, né? Eu que tinha que estar ali, né? Eu tinha outra cantora também envolvida, ela que fez as 2 primeiras edições. Mas para compor a roda, sempre a galera se reporta a mim, por eu ter, de repente, um olhar também mais aguçado para saber quem é que tá apta, quem que eu já vi tocando que toca legal, né? Quem que eu posso chamar para ficar compondo esse negócio todo. Então fui fazendo isso, compondo rodas, olhando quem é que tocava, se tinha um grupo por aí, se tinha uma menina perdida, uma mulher perdida que toca legal, e fui construindo tipo, meio que uma base. Hoje você sabe me dizer mais ou menos quantas são essas mulheres que participam do Mulheres Sambistas aqui no Espírito Santo? Acho que direta e indiretamente umas 20. 20 mulheres, se a gente parar para pensar, é um número até pequeno, né? De pessoas quando a gente está falando de um movimento cultural, que é o samba, ele é um movimento cultural, e a gente tem uma representatividade de 20 mulheres, isso só mostra como a gente tem pouco incentivo para as mulheres entrarem nesse caminho. Na verdade, talvez eu não sei se é só entrar, mas também persistir. O movimento das mulheres sambistas, além de vocês se reunirem para tocar e ter essa representatividade, vocês têm algum projeto de formação de mulheres também, que seja para compor, para cantar ou para tocar instrumentos? Então, ou vocês estão desenvolvendo algum projeto nessa linha? Aí entra a linha, né? Mas o que acontece, né? Diante do que eu falei, dessa deficiência que a gente tem aqui de mulheres para tocar, porque para cantar tem um monte, entendeu? Você vai toda hora no samba, tem uma mulher lá puxando o microfone e cantando. Isso é uma roda de samba tocada por mulher tocando bem, né? Que é uma coisa que eu sou muito chata para isso. Não tem, assim, né? E eu meio que caiu uma ficha, assim, de que tem que fazer essas mulheres. Tem que produzir essas mulheres aqui em Vitória, entendeu? E tem que ser um trabalho de excelência também. Não é para você chegar numa rodinha de amigos e tocar. É tipo você ser contratada para tocar porque você toca bem. Isso ser uma geração de renda para você,
quanto é para mim, entendeu? Então, junto com a Aline, que chegou esse ano, né, a gente começou, ou ela no caso, né, das ideias, o Instituto, né, junto com a Aline, quer desenvolver com as mulheres sambistas, né? Quer dizer, a gente já tem um nome, já tem um endereço, já tem uma formação, já temos essa representatividade toda. Então, eu acho que agora a gente já consegue colocar essa ideia, esse projeto, né, necessário na rua. E aí entra a parte pedagógica aqui. E aí, Aline, gestora. Tem uma questão da Bruna que para mim é importante, que é o fato de desenvolver essas mulheres para que elas tenham renda, porque você comentou mais cedo que se sobrevive muito de cultura, e talvez essa formação e essa geração de renda um dia consiga com que as pessoas deixem de sobreviver de cultura para viver de cultura, que são coisas muito diferentes. Sim, é para isso mesmo que a gente precisa trazer uma gestão para o coletivo, organizar os coletivos. E aí, falando sobre a vida das mulheres sambistas, que é um dos nossos projetos do Instituto Fênix e Humaniza Brasil, a gente tem, dentro de cada coletivo, um plano de ação para cada um deles, né? Que envolve uma captação de recurso mista, que é uma forma assim, que eu gosto muito de trabalhar com a captação mista, ou seja, a gente capta na iniciativa privada e capta no poder público, né? E essa captação, ela se complementa justamente porque, penso eu, né? A gente tem que envolver todas as instâncias da nossa sociedade, né? O primeiro, o segundo e o terceiro setor, né? A gente caminhar juntos, eu acho que é um bom caminho, né? Para não deixar ninguém de fora, tanto nos direitos quanto nas responsabilidades, né? Mas as mulheres sambistas, esse ano de 2024, né, o nosso projeto prevê continuar com algumas coisas que a gente já começou no ano de 2023, né, mesmo nesse pequeno percurso, né, que a gente andou juntas. Por exemplo, ano passado, a gente passou um projeto, né? Foi nosso primeiro projeto captado assim, no poder público, que foi o projeto Elas Vão, que foi um edital de circulação da Secretaria Estadual de Cultura, onde a gente teve a oportunidade de levar as mulheres sambistas e outras mulheres ligadas também, toda a cadeia produtiva do samba, né? Pessoas interessadas e pessoas que se importam e estão junto nesse movimento do samba como um todo, para o Rio de Janeiro, para a gente fazer uma vasta programação cultural de intercâmbio com outros grupos lá, com outros movimentos. Então, a gente fretou um ônibus, né? Um ônibus cor-de-rosa, levamos 40 mulheres lá, com um letreiro luminoso de mulheres sambistas, todo mundo uniformizado. Foi muito bacana isso, porque eu acho que a gente deu um pontapé inicial para várias ações que a gente pretende fazer agora em 2024, e uma delas é um centro de formação para as mulheres que pretendem trabalhar, que gostam, que querem dar uma contribuição ou que pretendem se profissionalizar dentro do mundo do samba, não apenas como cantoras, porque a Bruna trouxe. Toda roda tem uma mulher cantando e tudo mais, mas dentro desse projeto de profissionalizar as mulheres, a gente também vai contemplar profissionalizar cantoras no mundo do samba, para a gente conseguir trazer algumas cantoras, tirar elas desse modo recreativo, para tratar a musicalidade cantada, né, com mais profissionalismo. Não só cantando, como compondo, como dando visibilidade a essas canções autorais, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante também para a gente criar uma identidade própria. As mulheres também que são instrumentistas, tanto na área de percussão quanto na área dos outros instrumentos importantes, né? Como o cavaco, que a Bruna bem colocou aqui. Então essa é uma ação que vai ser uma grande ação que nós vamos implementar esse ano agora. E também, nós agora temos uma parceria com uma outra instituição, que é o Recicla Folia, uma instituição que está fazendo 16 anos agora, e uma instituição muito importante na área de sustentabilidade do carnaval, que a gente sabe que gera um impacto também
muito grande em termos de resíduos, né? Resíduos e energia que a gente precisa de recursos, né? Recursos energéticos para poder produzir esse carnaval e mais o resíduo que ele gera. Então, o Recicla Folia é uma instituição muito importante para o Carnaval de Vitória, porque é uma instituição que há 16 anos vem coletando de 12 a 15 toneladas de resíduo, né, no Carnaval e dando um destino, contemplando mais de 30 municípios do estado do Espírito Santo, né, com reuso criativo desse resíduo, que são as fantasias, os adereços e tal. Então, nessa parceria que a gente firmou agora, também inclui a gente trabalhar a área de moda e reuso criativo e sustentabilidade e economia, junto com mulheres, né, que compõem o carnaval. Então, a escola de música, né, de musicalidade, de musicalização, a área de moda, que vai dar um destino muito legal para essa questão toda do carnaval aí, né, de adereço, da fantasia, e o projeto Elas Vão, que a gente pretende executar ele mais 2 vezes agora em 2024, uma internamente, ou seja, fazer um intercâmbio cultural, mas dentro do próprio Espírito Santo, porque eu acho que a gente não pode esquecer o nosso dever de casa, né, que é levar essa representatividade das mulheres sambistas dentro dos nossos municípios, né? Então, seria isso e mais uma fora do Espírito Santo também, que a gente pretende fazer no segundo semestre. Eu acho que tá bom, né, para 2024. E, Aline, tá a gente conversou com o Formemos, não tem muito tempo, se você que tá ouvindo aí for na nossa lista de podcast, tá entre os últimos aí lançados, dá uma procurada. E uma das coisas que a gente conversou lá, principalmente quando a gente fala do apoio público, né, do financiamento público de projetos, é que a maioria esmagadora de projetos é de 1 ano. E aí isso impediria uma certa continuidade, porque você consegue 1 ano, depois você vai tentar conseguir esse dinheiro de novo, pra aí sim, quem sabe, talvez se passar, pode ser que não passe, você consiga um outro ano, e depois desse segundo ano vai lá tentar passar de novo, para tentar conseguir um terceiro se passar. Como é que é isso? Como você vê esse problema de continuidade? Não seria plausível a gente ter algum mecanismo para que pudesse ter projetos de continuidade, podendo de repente até ser avaliado todo ano, ter uma renovação anual, mas que tivesse um caminho mais fácil para essa continuidade? Tudo a gente quer que seja mais fácil, né? A gente queria ter uma vida mais fácil, né? Em todos os aspectos, eu acho que sim. Mas quando a gente está cuidando de um coletivo, de um projeto, a gestão é justamente isso, entendeu? É a gente olhar para a continuidade, encontrar parceiros que consigam manter essa continuidade e, principalmente, gente, é isso que eu falei no início aqui, que foi o seguinte: eu tenho um estilo de captação de recursos, eu gosto de trabalhar com uma captação mista. Por quê? Porque nas entre-safras dos editais, a gente ainda mantém uma geração de receita advinda, né, da iniciativa privada. Então, assim, eu acho que isso vai muito também do talento do captador, do gestor, entendeu? Da organização do grupo, boa vontade e tudo mais. Assim, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu sou uma otimista inveterada, assim, eu tenho esse defeito, né? Então, pra mim, tudo é possível, entendeu? Tudo dá pra fazer. Eu acho que seria ótimo se a gente tivesse realmente essa sensibilidade, né, de cuidar do nosso patrimônio cultural, que são os fazedores de cultura, né, que são os coletivos e tal. Mas, para o momento, não temos. Então, a gente tem que buscar soluções dentro da realidade, né? Enquanto não temos, a gente se vira com o que tem. Se vira com o que tem. E aí já trago a solução. E digo para todos os coletivos que estejam nos escutando, as instituições, as OSCs, vamos trabalhar a tecnologia de captação mista. Ficar só na mão dos editais do poder público, entra governo, sai governo, as coisas vão mudando e os coletivos, eles ficam muito à mercê, a existência deles fica muito à mercê disso. Não pode, tem que ter captação mista, porque aí são como térmicas, né? Quem voa sabe disso, os editais são como térmicas. Entre uma térmica e outra, você precisa manter o seu projeto, mesmo que seja em estado mínimo. Então, para mim, a solução é essa. Ótimo. Eu quero pegar um gancho, uma coisa que você falou ali um pouco atrás, que foi a saída das mulheres sambistas para o Rio de Janeiro. E aí, Bruno, eu queria
ouvir de você qual foi a importância para vocês que são as mulheres sambistas, ou para você que é uma mulher sambista, de ter ido para o Rio de Janeiro. Mas também eu queria que você falasse do quão importante foi também para as mulheres sambistas participarem do Samba Que Eu Quero Ver, que foi um grande festival de samba que aconteceu aqui no centro de Vitória, né? Eu frequento o Rio há muito tempo, assim, tenho grande admiração, amo a cidade, mas a importância dessa ida do coletivo para lá, tipo assim, de repente foi a primeira vez que algumas mulheres foram pro Rio, ou se foram, tiveram algum contato mais, vamos dizer, sei lá, acadêmico, assim. Não foi uma viagem turística para você visitar um ponto ou ir numa roda de samba específica, só fazer bebedeira. Você foi conhecer, se conectar com os fundamentos do samba, né? Foi isso que aconteceu lá no Museu do Samba, eu acho. Você foi fazer uma coisa mais profunda. Sim, porque, tipo assim, como diz a música do Jorge Aragão, né? Tem gente que fala de samba e não sabe o que diz. Quer dizer, muita gente tá falando, tá fazendo samba aqui em Vitória, tá cantando, tá tentando tocar, ou simplesmente fala que é sambista, mas não conhece a raiz do samba, não sabe os fundamentos mesmo, né? E também não faz questão de saber. Então, acho que o nosso grupo teve, né, esse estalo e deu essa oportunidade para muitas ali, entendeu? Tanto que na sessão que foi apresentada lá, né, que apresentou toda essa história, né, eu chorando horrores, chorando de baldes lá dentro, assim, né? E foi emocionante saber, né? Frequentar tava do lado da quadra da Mangueira, ver aquela situação, ver uma comunidade toda envolvida com samba, com suas casas pintadas, vestida, nego usa verde e rosa no dia a dia, e se entender como sambista, como é que é esse pertencimento, por que aqui é assim tão aleatório, né? Você só vive, você frequenta o carnaval uma vez no ano, né? Você só vai na roda de samba no final de semana, e só naquela roda de samba você não vai em outras, né? Você não convive, você não, né? Então acho que foi muito importante a galera conhecer esse fundamento e se entender realmente como sambista nessa viagem. São coisas que transformam vidas no fim das contas. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio Cezam, Governo do Estado do Espírito Santo. De forma inédita no país, o governo capixaba, por meio da Cezam, realizou o primeiro leilão para a construção, operação e manutenção de estação de tratamento de água de reuso para a siderúrgica ArcelorMittal. O consórcio GS Inima Tubonews foi a vencedora e, em um contrato superior a R$2 bilhões e 200 mil, investirá na construção de uma estação de produção de água de reuso com capacidade de transformar 300 litros por segundo de esgoto sanitário em água de reuso para fim industrial. O efluente tratado será bombeado de Camburi, em Vitória, até o polo industrial no município de Serra. O prazo de contrato é de 30 anos e, no acordo, a ArcelorMittal se compromete a adquirir o volume de 300 litros por segundo. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio Cezam, Governo do Estado do Espírito Santo. E assim a gente vai se encaminhando para o final. Eu quero agradecer a Bruna e também a Aline. Se vocês quiserem completar com mais alguma coisa, fiquem à vontade. Aproveita que também deixa as redes sociais para o pessoal poder achar vocês. Eu iniciei o podcast falando que eu não sou uma mulher sambista e a Alicia também acabou de colocar que ela não é uma mulher sambista. Mas nós não somos mulheres sambistas, mas nós somos aliadas das mulheres sambistas. E todos os movimentos sociais, os coletivos, precisam de aliados, mesmo que você não esteja dentro do movimento. Então, assim, realmente, eu quero agradecer, em nome do Instituto Fênix, do Humaniza Brasil e das mulheres sambistas também, pela oportunidade sempre da gente estar lançando luz, né, a uma célula tão importante da sociedade, principalmente
uma entrega que passa pelas mãos das mulheres, né, que é uma pauta muito nossa também, e deixar esse recado, esse convite para as pessoas, quer dizer, você não precisa saber tocar um instrumento, você não precisa nem curtir o carnaval para ser um aliado, para ter uma palavra afirmativa em relação a esse movimento cultural. Então, eu acho que esse é um ponto de reflexão importante para a gente deixar sempre, né? É isso, eu agradeço pelo convite. Assim que puder, eu retorno para falar de mais coisas. Após o carnaval, acho que vou vir também com um pouco mais de bagagem, né? Agradecer a Aline também pela parceria de sempre, todas as meninas do nosso movimento que, né, vai escutar com certeza esse podcast, e deixar aí as redes sociais, que é o @MulheresSambistasES, para seguir lá a gente. Estamos precisando de seguidores, tá, gente? Por favor, façam isso, né? Até mesmo para ficar sabendo das nossas próximas ações, nossos próximos projetos. E seguir também lá Humaniza Brasil e Instituto Fênix. Fênix Instituto. @Fênix Instituto. É isso aí, porque aí pode ver lá os nossos projetos, outros projetos também, né? E é isso, gente. Claro, eu deixo aqui o convite para vocês acessarem os outros episódios da série Impacto. Está disponível aqui no feed do ES Hoje, no feed.transistor.fm/ESHouve, e também, claro, lá no portal eshoje.com.br. O ES Ouve tem a edição e apresentação de Eduardo Couto, a curadoria da Alicia Mesquita, o jornalismo da Lídia Lourenço e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Lícia, aquele abraço. Eu quero agradecer também a vocês, um abraço para todos os nossos ouvintes e até a próxima edição. Gente, até a próxima. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com @ESHoje e no nosso canal do YouTube.